Bom, chegou a hora. Finalmente a gente vai poder reagir aos comentários de vocês dos shows da última semana da WWE. Uma semana que a WWE fez a galera passar um pouco de raiva, beleza? Então vamos que vamos, sem mais delongas, sincerão da galera, vamos começar. Mas antes não deixa de deixar o like para o YouTube divulgar mais a gente, beleza? Vamos que vamos. Nicolas Dias, começando lá no SmackDown, falando sobre Rhea Ripley. É surreal como a Rhea Ripley é protegida nessa companhia. Quando qualquer lutador se machuca, o título é tirado na hora. Para a Mami, vão criar uma campeã substituta para que ela tenha a oportunidade de manter o cinturão? Isso não é só uma falta de respeito com o público, mas com o restante das lutadoras. Cara, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, Nicolas. Se isso não tivesse precedente no mundo esportivo e tudo mais, beleza. Tá, eu chegaria pra você e diria assim, pô, inventaram uma coisa pra proteger a Rhea Ripley. Ela realmente é a principal lutadora, a WWE não quer perder o hype, não quer tirar o título dela. Ok. Só que esse negócio de campeão interino, né, ele tá falando por conta da Rhea Ripley ser declarada. Ela não vai poder lutar no SummerSlam e eles vão fazer uma luta por um campeonato interino feminino. Cara, isso existe. Tá? Isso existe. Primeiro, já foi usado na WWE uma vez, que o pessoal lembrou. Santos Escobar é entre 2020 e 2021 na NXT. Segundo, isso já é tradicionalmente muito usado, tanto no boxe quanto no MMA. Então, é uma figura que o mundo esportivo está acostumado. Você tem um lutador que é o campeão, e aí ele chega, cara, tá lesionado, ninguém sabe quando ele vai voltar. Deixa o cara de lado, cria um campeonato interino, e aí você tem alguém para defender esse campeonato. Se o campeão conseguir voltar em um ano, beleza. E aí faz uma luta de unificação do título. Se o campeão não puder voltar depois de um ano, geralmente o prazo é um ano, aí tira-se o campeonato desse cara e o campeonato interino, o campeão interino passa a ser o campeão lineal. É simples assim. Então, cara, eu particularmente acho que a WWE agora está fazendo o certo, né? Porque antigamente era cruel, você tinha um lutador que não podia lutar por 30 dias, já tirava um título dele, né? E eu acho que particularmente esse não é o caminho. Então, assim, eu prefiro a ideia de um campeão interino, tá? Do que uma situação em que, pô, qualquer coisa já vão tirando o título da pessoa. Eu só acho que eles deveriam fazer isso com mais frequência, entendeu? Se você tem uma situação de um campeão que, pô, ninguém sabe quando vai voltar, machucou, faz um campeão interino. Por exemplo, eles poderiam ter feito isso com o campeão mundial, com o campeonato mundial peso pesado no ano passado, quando o Seth Rollins lesionou o ombro, né? Eles poderiam ter chegado e falar, ó, quando é que o Seth Rollins vai voltar? Ah, vai voltar daqui a 6 meses, provavelmente. Beleza, mantém o campeonato com ele, faz um campeão interino, e aí, quando o Seth Rollins voltar, ele volta como campeão mundial e faz a luta de unificação. Você já tem uma história pronta pra quando o lutador voltar. Esse aqui é o ponto, entendeu? Então eu não vejo problema, não. E como eu falei, eu acho até que é o certo. Eu acho que pelo fato de haver outras instâncias, outras situações em que o título é mantido com o campeão, tanto no UFC quanto no MMA, também já aconteceu na AEW, também já aconteceu na WWE em 2020, não vejo problema de ser usado esse artifício, não. Heitor vai falar também sobre a Rhea, mas particularmente sobre as histórias femininas. Essa notícia da Rhea meio que bagunçou as histórias femininas do SummerSlam, que Charlotte e Jade. A Jade vai estar na luta de escadas e provavelmente a Charlotte também. E a Tiff é sem comentários. Como sempre, o campeonato dos Estados Unidos feminino fica fora do SummerSlam. Cara, então, o campeonato não vai ficar fora, né? A campeã vai lutar. Ela só não vai lutar pelo campeonato dos Estados Unidos. O que acontecia geralmente era que o título não era incluído e a campeã não aparecia no show, né? Geralmente o que a gente via era o título dos Estados Unidos sendo defendido na sexta-feira, no SmackDown, antes do show principal, e aí a campeã não aparecia, nem a divisão. Pelo menos aqui a campeã vai aparecer, né? A campeã dos Estados Unidos, a Tiffany Stratton, vai aparecer. Mas, na minha opinião, eles podiam ter feito de outra forma, né? Então, assim,
dizer que, meu Deus, não vai aparecer. Vai aparecer. Mas é um fato de que a contusão da Rhea bagunçou as histórias, porque a gente tava caminhando para um show aonde Charlotte Flair e Jade Cargill iam se enfrentar no X1 e provavelmente a Tiffany Stratton ia fazer uma luta de múltiplas mulheres pelo Campeonato dos Estados Unidos. Então você tinha duas lutas que acabaram que foram alteradas por conta dessa lesão da Rhea. Fazer o quê, né, cara? Lesões acontecem e a gente já viu no Unreal que eles, infelizmente, eles têm que mudar tudo quando acontecem lesões desse tipo, não tem jeito. Agora, o Sérgio falando de Jade Cargill, vamos ver aqui. Cara, isso do DQ na luta da Jade versus Nia já dá uma abertura muito grande para tipo, se alguém quiser ganhar com certeza e rápido, é só pedir para um companheiro dar uma cadeiradinha de leve só para conseguir passar. Bom, vamos começar com o seguinte papo. Tradicionalmente, a WWE não causa desclassificação se um parceiro de um lutador ataca ele deliberadamente, tá? É muito raro, tá? Já aconteceu, mas é muito raro de um juiz dar uma desclassificação quando o parceiro de alguém ataca essa pessoa, a não ser que esteja no roteiro escrito uma traição, né? Você tem ali um heel turn, um face turn, beleza. Mas de outras situações, às vezes na cara do juiz acontece e o juiz não marca a desclassificação. Porque às vezes é um ataque acidental, alguma coisa assim, o juizão não vê. Então, assim, eu não acho que dê essa abertura, até porque também é muito raro você ter situações de torneios em que você pode avançar com uma desclassificação. Mas que foi um final ridículo, foi. Eu acho que eles poderiam ter feito de uma forma diferente. Eles poderiam ter feito a Charlotte atacar a Jade e a Nia. E aí, atacar a Jade, a Nia reclamar, ela atacar a Nia, e aí as duas caírem no chão, e aí a Jade ser colocada em cima da Nia pra alguém, pra uma parceira, enfim. Poderia ter acontecido alguma coisa assim, tá? O final acabou sendo fraco mesmo. Eu entendo a sua colocação, porque o final foi fraco. E pode indicar também o final da próxima luta, né? Nessa sexta-feira, a gente deve ter aí Charlotte Flair e Nia Jax, e provavelmente vai acontecer o inverso. A Jade Cargill vai atacar a Charlotte, vai causar uma desclassificação, a Charlotte vai avançar para a luta e a Nia Jax vai ficar chupando o dedo, tá? Então, vamos aguardar para ver se vai ser isso que vai acontecer mesmo. Mas os padrões da WWE indicam que vai ser exatamente isso. Leonardo Lira falando aqui agora da divisão de duplas, né? Que lutaça do Fraction e do War Raiders, só que já vem no meu paladar eles perdendo toda hora. Um efeito Kairi Sane muito em breve, infelizmente. Bom, aqui o Leonardo tá falando sobre a luta que teve no SmackDown de duplas entre o Fraction e o War Raiders. Realmente foi um lutão, foi 4 estrelas, né? Foi uma luta que ajudou muito a nota do SmackDown. Não tem muito o que falar aqui. Foi um show, foi uma luta muito boa. É uma prova de que a WWE poderia investir mais na divisão de duplas. Isso é um fato. Só que a WWE não quer. É impressionante como a WWE não quer investir em duplas. E a prova disso é que algumas duplas que eles poderiam subir, né, da NXT para o main roster, eles quebraram. Tá? Por exemplo, eles quebraram a The Culling, né? O Shawn Spears e o Nico Vance foram separados. Agora, nesse último NXT, o OTM também parece que vai se separar, porque o Robertson, ele falou pro Bronconima o seguinte, olha, você vai ter que escolher se você vai ficar aqui ou se vai ficar na AAA, considerando que ele se associou lá aos Perros Del Mal. Como eu não acho que eles vão dropar o Pero Del Mal tão cedo, e o Bronconima dos 5 é o lutador mais forte, mais alto, que causa mais impacto, é bem possível que eles separem o OTM e o Lucian Price fique sozinho na NXT, enquanto que o Bronconima estraçalha a gente lá na AAA. Ou seja, duas duplas que tinham potencial de subir para o main roster foram descartadas. Né? Então, hoje, lá na NXT, por exemplo, você tem o Vanity Project,
você tem o Hank and Tank, você tem o Dark State e você tem o Romeu Moreno e o No Andar. São 4 duplas só. Então eles não vão subir ninguém. Nenhuma dessas duplas hoje em dia teria condições de subir para o main roster, na minha opinião. Então realmente fica uma situação complicada. E no main roster também tá difícil, assim, sabe? É uma pena o que eles estão fazendo com a divisão de duplas. O Fraction, eu acho que, caso a WWE quisesse investir numa divisão de cruzadores, o Rey Fenix não defendeu o campeonato nesse último SmackDown, mas caso eles quisessem fazer uma divisão de cruzadores, o Fraction vai acabar entrando. E aí, cara, adeus divisão de duplas, né? Assim, realmente a WWE não quer fazer como no ano passado, quando você tinha 6 duplas maravilhosas no masculino. No feminino, eles até fizeram um bom trabalho esse ano, né? Vamos ver como é que vai continuar essa situação. Blackthorn falando sobre a derrota de Jacy Jayne, né? Jacy Jayne que lutou contra a Tiffany Stratton para entrar nessa luta de escadas e perdeu. Todo mundo apostava que a Jacy ia entrar, né? Inclusive o pessoal achou que ela ia ser uma favorita, tinha boatos de que ela iria enfrentar a Rhea Ripley nesse SummerSlam antes da contusão da Rhea, né? Olha a situação, né? Que coisa. A Blackthorn diz o seguinte: a Jacy Jayne não ter passado foi criminoso. Não tem esperanças e expectativas positivas com a WWE, mas poxa, para CPG. Obrigado, tá, Blackthorn? Como pode essa empresa fazer a gente criar um pouquinho de hype com gente boa, tipo a Jacy e a Blake Monroe no SmackDown, ou o Bron Breakker e a Vaquer no Raw, pra nada? Bom, vamos lá. A Stephanie tá lesionada. Não tem muito o que fazer, né? Deve estar voltando agora no SummerSlam. O Bron Breakker, a gente já vai falar daqui a pouco. A Jacy Jayne e a Blake Monroe são casos diferentes. A Blake Monroe subiu depois, ainda não estreou no ringue. Só tá atacando todo mundo nos bastidores. Que eu acho que não é bom. Eu acho que ela já devia estar lutando. Já a Jacy Jayne, cara, realmente não dá pra entender o que a WWE tá fazendo, sabe? Assim, a WWE tem um grupo que subiu no hype, que é o Fear Influence. E aí, cara, em vez de dar alguma coisa pra elas e tal, e no caso as duplas até deu alguma coisa, a gente já vai falar sobre isso, a Jacy Jayne tá sendo tirada pra lixo, cara, muito cedo, entendeu? Muito cedo na carreira dela. Eu entendo que talvez eles estejam fazendo o que eles faziam antigamente, de o lutador pagar o pedágio no começo da carreira, perder mesmo. Aí depois ele sai, vai. Desculpa aí, gente. Desculpa aí que eu acabei de acordar. Mas enfim, eu acho que pode ser esse o caso com a Jacy Jayne, mas caramba, podiam já ter feito alguma coisa com ela, né? Eu acho que pelo menos ela entrar na luta, ela poderia ter entrado aí nessa luta de escadas. Eu acho que teria uma vaga para ela nessa luta aí. Enfim, vamos ver o que a WWE vai fazer com Jacy Jayne, né? Talvez ela até tenha um lugarzinho aí nesse SummerSlam, não sei qual, mas talvez tenha. Vitorino, achei o show bom. Aí já vamos falar do Saturday Night Main Event, né? Achei o show bom, tirando o main event com o Roman Reigns, que está me deixando mais cansado que o velho cansado. Ai, meu Deus, vocês são terríveis, sabe? O Saturday Night Main Event realmente foi um show bom. Ele surpreendeu, tá? Ninguém achava que esse Saturday Night Main Event ia ser grandes coisas, até porque, assim, as lutas estavam estranhas, né? Tava tudo mid-card, a única luta de main eventer era a do Corey e do CM Punk contra o Samuel Gunther, mas eles conseguiram transformar essa luta em algo interessante, né? Ao fazer com que o Samuel Gunther entrassem no main event no SummerSlam caso vencessem a luta. Isso trouxe um pouco de emoção pro show. É claro que o resultado, apesar de óbvio, acabou tirando um pouquinho do que poderia ter sido o brilho do show, mas acabou sendo um show legal, né? E a gente deu nota 8 pro show, um Saturday Night Main Event receber nota 8 é como um show semanal recebendo nota 9, né? Porque assim, a gente joga as mãos pro céu e agradece a Deus porque o show acabou sendo bom. Agora vamos falar um pouquinho de Feral Influence, né? Rafael, milagre aconteceu, não enterraram de vez a Feral Influence. Ele tá falando do fato que Feral Influence ganhou o título de duplas femininas. E aí é aquele negócio, né? Na sexta-feira a gente viu a Jacy Jayne sendo enterrada e a gente desconfiou que o crime poderia ser cometido no sábado. E aconteceu. A gente fica feliz pela Feral Influence. Eu acho que
Tanto a Fallon Henley quanto a Laney Reed são excelentes lutadoras e eu acho que elas merecem essa evolução, esse crescimento aí que a WWE tá dando para elas. Eu espero que eles acompanhem com a Jacy Jayne e que essas três fiquem com títulos por um bom tempo, tá? Porque elas são rios perfeitas, elas são aquelas rios que, cara, assim, são muito bem construídas, elas foram muito bem construídas desde a época da NXT. Então tem mais que elevar elas mesmo, tem mais que forçar elas mesmo para que elas possam mostrar esse talento no ringue para todos nós, tá? Então parabéns aí Fero Influence, novas campeãs de duplas da WWE. Fábio Pena agora falando de Lara Valkyria. Não consigo criar um vínculo com a Lyra, mas esse heel turn me fez criar um interesse nela. Pela primeira vez desde o NXT, vamos ver o que veremos da Mensageira dos Deuses, como diz Marco Alfaro. Mensageira dos Deuses, né? Porque é a Valkyria, né? Cara, olha só, é interessante, a Lara Valkyria, ela é uma lutadora que quando subiu pro meio roster, ela subiu meio às pressas. Eu particularmente acho que a WWE deveria ter gasto um pouco mais de tempo com ela na NXT, para que ela fosse devidamente construída. Quando ela subiu meio que sem persona, tá? Por mais que ela ficasse fazendo né, que o Pat McAfee acabou elevando, né, com os seus comentários, a Lyra, ela era uma lutadora que, apesar de ser excelente no ringue, nos bastidores e de persona era um negócio meio esquisito, tá? E aí, essa associação com a Bayley acabou dando muito certo. E o heel turn dela foi perfeito, na minha opinião. Eu acho que o que foi ruim foi um momento. Veio que meio que do nada, né? Mas ela tinha a justificativa correta. Ela estava perdendo o tempo todo. E é verdade. A Bayley e a Valkyrie estavam perdendo o tempo todo e a Lyra cansou de perder. Então, essa nova persona dela, né? A gente fica brincando de Lyra cracuda, né? Assim, é um termo meio chulo, mas é verdade. A Lyra, ela tá com uma maquiagem como se estivesse meio emaciada, tivesse sem dormir, um negócio meio esquisito. Eu acho bem legal, bem interessante de ver a Lyra. As promos dela estão sendo interessantes e ela acabou derrotando a Bayley decisivamente. Vai ser muito interessante ver essa construção da Lyra daqui para frente. E eu acho que a WWE tá acertando a mão com ela. Eu acho que a Lyra, junto com a Roxane, passou a ser uma das favoritas ao Money in the Bank. E eu gostaria muito de ver a Lyra envolvida numa feud relevante agora no SummerSlam, tá? Porque eu acho que vale a pena, eu acho que ela merece. Vamos esperar para ver se a Bayley volta, né? Porque a derrota dela foi muito decisiva. O Rodrigo vai falar também da Lyra, um outro aspecto da Lara Valkyria nessa luta, né? Gostei muito da Lyra e da sua atitude de continuar lutando, acho que podia dar uma elevada nela. Uma irlandesa com o nariz sangrando o rio, eu acho que eu já vi essa história e acabou muito bem. Tá falando da Becky Lynch, que tomou aquele soco na cara da Nia Jax, quebrou o nariz dela e ela continuou ali reagindo, ela foi pra escada e sorriu, né, com o nariz sangrando, aquilo ali acabou formando a imagem da Demena Becky Lynch. No caso da Lyra Valkyria, parece que não chegou a quebrar o nariz dela, graças a Deus, porque ela já estava na segunda-feira sem proteção nenhuma, sem nada. Parece que foi só uma pancada muito forte que fez o nariz dela sangrar. Às vezes acontece, às vezes algumas pessoas têm ali vasos capilares mais frágeis e tudo mais. Então, assim, eu acho que ajudou muito a persona dela, o fato de ela ter lutado sangrando, e eu acho que isso pode ser utilizado para frente. Mas a WWE não usou na segunda-feira. Quando a Lyra apareceu, ela apareceu numa entrevista com a Sol Ruka. Parece que a Lyra está sendo encaminhada para enfrentar a Sol Ruka, capaz até de enfrentar no SummerSlam. E eles não usaram a história do sangramento. É possível que eles não tenham usado, justamente porque eles não querem dar a Lyra essa figura de uma anti-heroína, que era a figura da Becky Lynch na época. Eu acho que eles vão querer manter ela como heel, então eles vão dar uma ignorada nessa história. Mas é fato que a Lyra, por ter lutado, por ter continuado lutando, mesmo jorrando sangue no nariz dela, ela vai ganhar ali um cartaz
com a companhia, né? Tanto com as lutadoras, tanto com a gerência. Então vamos aguardar e ver como é que vai ser essa situação da Lyra, como é que ela vai continuar sendo construída, elevada, porque realmente assim foi muito legal de ver o profissionalismo da Lyra continuando a lutar e tendo uma boa luta com a Bayley, mesmo tendo aquela situação no nariz. Agora vamos continuar falando sobre Lyra e Bayley, falando com o Enzo, falando sobre essa disputa aqui. Tiozão, eu acredito que vai ser marcado mais um combate entre Lyra e Bayley no SummerSlam. Acho que se fosse realmente a última luta da Bayley da Lyra, a Lyra não teria atacado depois de ter terminado o combate. E eu acho que a Nikki Bella retorna para ajudar a Paige a abrir, já que a Jace interferiu para o Fatal Influence vencer. Bom, com relação ao retorno da Nikki Bella, isso aí é favas contadas, tá? A Nikki Bella vai voltar para ajudar a Paige a abrir. Eventualmente pode até rolar treta e aí a Paige eventualmente vai ser descartada, tá? Pode até ser que aconteça de cara. A Brie Bella chegue, turne heel junto com a Nikki, as duas turnem heel pra Paige, falem que a gente só tava usando você e coisa do tipo, tá? Agora, com relação a Lyra Valkyria Bayley, existe uma questão aqui, né? Você disse assim, se fosse a última luta da Bayley, a Lyra não teria atacado depois de ter terminado o combate. Pois é, Enzo, a grande questão é que esse tipo de padrão já foi utilizado no passado da WWE. Tá? Um lutador ser completamente humilhado e estraçalhado depois de uma luta ou um segmento, quando ele estava de saída da WWE. O maior exemplo disso foi o Ricochet. O Ricochet, ele foi humilhado, estraçalhado, aniquilado num Monday Night Raw aleatório, e aí o contrato dele venceu e ele foi mandado embora da companhia. A WWE gosta de fazer isso, tá? Então, assim, ver a Bayley enterrada do jeito que ela foi, deixa, assim, uma ponta de insegurança de que ela vai ser mantida na WWE. E tem um outro detalhe, na segunda-feira, a Lyra fez uma promo justamente com a Hall no intervalo, e a Lyra disse o seguinte, claro que você não tinha como saber, porque quando você mandou essa mensagem foi antes do Raw, né? Ela disse o seguinte, olha, finalmente eu me livrei daquela, entendeu? Dando a entender que ela se livrou da Bayley de vez, entendeu? Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser isso aí. Se a WWE botar Lyra e Sol Ruka juntas no SummerSlam e não falarem nada, eu acho que pode acontecer uma situação de que a Bayley realmente seja mandada embora da companhia. Pode ser que eles estiquem um pouco essa feud também. Como é que eles poderiam fazer isso? A Lyra enfrentar a Sol Ruka no SummerSlam e aí a Bayley vir e causar uma interferência. E aí nessa interferência, ou a Sol Ruka vencer e aí eles encaminharem uma última luta entre a Lyra e a Bayley antes do contrato da Bayley vencer, porque o contrato da Bayley deve vencer agora no final do ano, ou eles podem fazer com que a Bayley interfira na luta, sem querer dê o título para Lyra, e aí inicie uma rivalidade entre as três. Mas assim, tá tudo indicando que a Bayley vai sair, cara. Tá tudo indicando que a Bayley vai sair. A Mercedes Moné, que era a Sasha Banks, é a melhor amiga dela. E ela tá botando várias indiretas no X. Então parece até que ela é a porta-voz da Bayley, entendeu? Tipo assim, a Bayley não pode falar nada, mas a Sasha Banks pode, a Mercedes Moné pode. Então a impressão que dá é que a Mercedes Moné ela tá sendo a porta-voz da Bayley, passando todas as frustrações da Bayley e usando elas e botando elas no X, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que daqui a pouco, em breve, a gente vai estar vendo a estreia da Bayley na AEW sim, tá? Agora o LSD Studios vai falar sobre o Campeonato dos Estados Unidos, né? Vamos lá. É melhor o Semi voltar a brigar pelo título dos Estados Unidos, pois lá pelo menos ele era escalado para lutas ou ir atrás do Intercontinental, pois está difícil brigar contra o INSS e o rosto da companhia. Aqui claramente o estúdio está falando aqui do resultado do Semi e do Gunther perdendo a luta lá. E aqui é importante a gente falar uma coisa que talvez seja até explorada nesse SmackDown, né? O Sami Zayn perdeu graças ao Nick Aldis ter interferido e ter atacado o Gunther.
Então, assim, o Sami Zayn, ele foi pego num dano colateral de uma confusão entre o Gunther e o Nick Aldis. Então, ele teria argumentos para chegar na sexta-feira agora e pedir mais uma chance pelo título. Entendeu? Ele poderia chegar e dizer: olha, eu sou o ex-campeão, eu não recebi minha revanche. Nessa luta que resolveram me dar para tentar entrar na luta no SummerSlam, eu fui ferrado, porque eu fiquei como dano colateral de uma field que eu nunca comprei, que é do Gunther e Nick Aldis. Então, ele pode pedir mais uma chance, tá? Mas eu não acho que ele vai entrar. Ele pode até ter essa chance. A gente pode ter aí Sami Zayn e CM Punk, por exemplo, a revanche pelo título, mas eu não acho que o Sami vence, tá? Pelo menos ele vai ter essa chance. Mas do jeito que tá, cara, é muito preocupante o fato do Sami Zayn não ter uma avenida para o SummerSlam. Assim, a chance do Sami Zayn ficar fora do SummerSlam é monstruosa. Eu vou repetir. A chance do ex-campeão mundial há cerca de um mês atrás ficar fora do SummerSlam é gigantesca, tá? Então é impressionante isso, tá? Um dos melhores lutadores, ex-campeão mundial, há cerca de um mês, não, há cerca de 2, 3 semanas atrás. O cara vai ficar fora do SummerSlam, assim, é realmente um absurdo o que tá acontecendo, o criativo se embananando todo nas histórias, né? Agora o Contra-Revolução, continuando com a história do Sami e do Gunther perdendo, né? A luta foi boa demais, mas eu queria o resultado Sami e Gunther, só no gesto esperar para saber o que vão fazer com o Sami. Espero que coloquem ele para ir atrás do CM Punk e do Cody. Aí sim o SmackDown se manterá interessante. Pois bem, aqui a gente precisa dizer o seguinte, foi exatamente o que eu falei, né? Que eu acho que o Sami vai para cima do Cody e do CM Punk, pode ser que ele vá até nesse show, mas eu acho que vai ser uma solução de curto prazo. Eu acho que o Sami Zayn ele não vai vencer essa luta não. Porque eu não veria sentido eles tentarem resolver agora fazendo uma triple threat. Eu acho que eles tinham que ter feito isso lá atrás, né? Eles tinham que ter feito isso lá atrás, deixava o Gunther de fora, deixava o Gunther se engalfinhando com o Nick Aldis, e aí eles botavam lá Sami Zayn, Cody Rhodes e CM Punk. Aí eu acho que teria dado liga, teria sido uma luta interessante. Mas agora ia soar assim, ia parecer que a WWE tá tentando consertar a coisa, sendo que muita gente tá esperando para ver Cody Rhodes e CM Punk no X1, entendeu? Eu acho muito estranho, sinceramente. Eu não consigo entender como é que a WWE faz uma coisa dessas, né? Eu acho que até vou voltar no comentário anterior. É melhor o Sami Zayn voltar pro Campeonato dos Estados Unidos, né? Bota ele lá no cenário do Campeonato dos Estados Unidos, bota ele pra fazer a luta de múltiplos homens contra Trick Williams, Carmelo Hayes e provavelmente Baron Corbin. Porque assim, não tem outra solução, né? Vai fazer o que com o Sami Zayn? Poderia botar ele de árbitro convidado na luta do Punk com Corey também, mas pô, cara, aí é um prêmio de consolação absurdo, né? Enfim, eu acho que estão dropando a bola feio com o Sami Zayn. Deram o título pra ele e depois já estão dropando a bola feio com ele de novo. É realmente uma pena mesmo ver o que tá rolando com a WWE. Vamos continuar aqui, Rodrigo, falando sobre Seth Rollins. Rapaz, pelo visto, a WWE estabeleceu o Seth como vilão, né? Porque para fazer ele estar no segmento no Madison Square Garden com o Halliburton, que é rival na NBA do Jalen, meio que fala mal de New York, em New York. Isso tudo para mim foi estabelecer o Seth como vilão na rivalidade com o Roman. Como o André sempre diz, Roman é o Roman. Ele faz o papel na storyline dependendo de quem seja o adversário. Mas se o Roman não é o face nessa rivalidade, eu tô virando um calango. Então tu acha que tu tá virando um calango, cara. Porque eu acho que o Seth, ele tá tendo um papel nessa rivalidade de Seth Rollins também. Ele não tá tendo um papel de face ou heel. Tudo bem, ele falou mal do New York Knicks. Mas todo mundo fala mal do New York Knicks. Isso que é verdade, né? O Knicks e a fanbase do Knicks são insuportáveis. Ninguém gosta desse pessoal no mundo da NBA, tá? Assim, tudo bem, tinha ali uma pena pelos caras, porque eles ficaram 53 anos sem vencer o título e tudo mais, mas, cara, o povo de Nova York, esportivamente, é insuportável, tá? O pessoal não gosta. Então, a verdade seja dita,
Eu acho que ficou aquela coisa, né? Meio que Bret Hart no Canadá e Bret Hart nos Estados Unidos. Foi a situação aqui. Eles resolveram colar o Roman com os campeões, porque ele é o cara, né, da companhia, e o Seth Rollins é aquele que tá vindo para poder desafiá-lo. Então, eu acho que eles meio que construíram essa situação aí, meio que alheio às histórias. Mas a verdade é que, assim, se você for parar para pensar e analisar os alinhamentos e tudo mais, o Seth Rollins é o face da história. Porque é o Roman que é o cara que recebeu as oportunidades da empresa, é o Roman que foi campeão por 4 anos e ficou ausente, é o Roman que fez de tudo para explorar a companhia na história, enquanto que o Seth lutava dia sim, dia também, carregando a companhia, se tornando campeão mundial peso pesado e ocupando os espaços do Roman. É o Seth que tentou subir na carreira a despeito do fato do Roman ser o escolhido. Ele nunca foi o escolhido. E nessa rivalidade entre o Roman e o Seth, se você tirar os alinhamentos, naturalmente as pessoas ficariam do lado do Seth. Tá? Então eu acho que é uma história sem alinhamento de face e heel. E a gente já viu isso na segunda-feira. Né? Eu não sei se tem um comentário aqui especificamente da interação do Seth e do Solo Sikoa. Mas ali já deixou muito claro que eles são os faces e a Division, a Bloodline é o grupo Heel, né? Com o que a gente viu na segunda-feira, com um ataque da Bloodline para cima do Solo Sikoa, do LA Knight e do Royce Keys. Agora vamos falar sobre Danhausen, né? Danhausen que apareceu aí também no Saturday Night Main Event, naquele segmento, naquela luta contra o J.D. McDonough, né? E aí algumas pessoas reclamaram sobre isso, tá? É interessante como é que o pessoal já tá cansando do Danhausen, né? Rafael Silva, estou completamente farto do Danhausen, ele é muito chato. E a única coisa que ele faz é dizer "You are cursed". Isso é ridículo, de um John Cena passamos a ter um vampirinho estúpido. Qual é, cara? Não tem nem comparação. Assim, mesmo na época do John Cena, haviam lutadores de comédia na WWE, você tinha o Santino Marella, entendeu? O Santino Marella era conterrâneo, era contemporâneo do John Cena. Inclusive, interagiu com o John Cena. Tivemos muitos lutadores de comédia na WWE. A verdade seja dita que o lutador de comédia, né? Por exemplo, Arthur também, um lutador de comédia clássico, ele sempre teve lugar na WWE, mas sempre teve assim, um ou dois no máximo. Exatamente porque é um tipo de segmento que você não pode colocar no show inteiro, senão banaliza a coisa, né? Então, pega assim um show de 2 horas e meia, tu escolhe um segmentozinho com um lutador ou um grupo de lutadores para você fazer uma parada assim mais cômica para as crianças e tudo mais. Eu não vejo problema, não vejo problema mesmo. O grande problema foi o que aconteceu na segunda-feira, em que o Danhausen se imiscuiu em várias histórias, né? E aí você pensa assim, caramba, pô, assim, precisa de tudo isso, né? Na minha opinião, assim, um segmento no show e tudo mais não tem problema. Agora, você ter o Danhausen aparecendo em múltiplas histórias, aí é o que o pessoal fala, parece que a WWE tá espremendo a gimmick do Danhausen até o bagaço para depois jogar fora, né? É uma pena, porque assim, eu acho que tinha um potencial aqui de médio prazo com o Danhausen. Não sei de longo prazo, mas de médio prazo, com certeza. Agora vamos falar sobre a vitória do Corey e do Punk, e um comentário que eu fiz no show e na live também, de que o Corey e o Punk não foram vaiados. E aí é aquele comentário que eu fiz, de que há uma dicotomia entre o público da IWC e o público das arenas. Tá? O Steel diz o seguinte: é óbvio que não vão vaiar o Corey e o Punk, por mais que seja um booking horrível. Os dois ainda são os maiores faces da companhia. O John Cena naquela ocasião era heel. Heel é sempre vaiado. Acho que isso é meio óbvio. Não tem nada de óbvio nisso. Depois ele elaborou na segunda parte do comentário, falando que o Corey e o Punk são os heróis, foram bucados como heróis e tudo mais. Eu tinha feito um comentário no vídeo e tinha feito um comentário também na live. Eu fiz uma enquete na live se o pessoal detestava tanto o Cody Rhodes assim. E na verdade, não. 57% das pessoas disseram que gostam do Cody, enquanto 43% disseram que não.
Isso é aqui no Brasil. Se eu fizesse enquete lá fora, na gringa, talvez fosse ainda maior o percentual 60-40, 70-30, 80-20. O que acontece com o core e o punk, na minha opinião, é que nós temos exatamente o que o Nick Khan falou. Tem uma minoria vocal que não gosta dos caras. E aí chega e expõe isso muito claramente. Mas a maioria das pessoas gosta dos caras, tá? E aí você pode. O ponto que eu falei foi: a plateia de Nova York é uma plateia extremamente crítica. Que na época do auge do John Cena, vaiava o cara. O John Cena era o principal mocinho da WWE. Em várias arenas, ele recebia 70% de aplausos, 30% de vaias. Em Nova York, ele recebia 80% de vaias, 20% de aplausos. Era nesse nível, tá? Era um mundo bizarro, Nova York. E ele não era Rio. Ele era o mesmo face de sempre, tá? Então, e quando a gente fala isso da época lá de 2011 com CM Punk, 2013 com Daniel Bryan. Essa foi a fase que o Cena mais era odiado, na época do Edge, entendeu? Não foi só porque foi no show da ECW que o Edge foi aplaudido na luta do John Cena contra o Rob Van Dam. Se essa luta não tivesse acontecido sob a bandeira da ECW, tivesse acontecido no Madison Square Garden na época, o Edge teria sido aplaudido, o John Cena teria sido vaiado, tá? Mesmo o Edge sendo o maior vilão da história da WWE e o Cena o maior mocinho. Esse era o nível de crítica que o público tinha com o John Cena. E aí essa crítica ela aflorava nas arenas. Então a gente via como que a maioria esmagadora das pessoas não gostava do John Cena como lutador. Podia até gostar dele como pessoa, porque ele atendia os fãs, porque ele fazia make-a-wish e tudo mais. Mas no ringue, do jeito que ele era forçado, do jeito que ele ganhava as lutas, usando sempre os mesmos movimentos, o pessoal detestava o cara. E aí o pessoal vaiava nas arenas, e Nova York era uma das arenas mais críticas a ele, tá? O core e o punk não tem essa recepção do público nas arenas. Não tem. Os públicos nas arenas continuam aplaudindo os dois, tanto o Cody Rhodes quanto o CM Punk. Mesmo o CM Punk sendo velho cansado, e o Cody Rhodes, segundo algumas pessoas da IWC, ser um cara que já está batido. Um cara que muita gente não gosta por ser um ex-mid-carder. Só que isso não conjuga com o que a gente vê nas arenas, não conjuga com o que a gente vê a maioria das pessoas comentando. Ah, mas o vídeo lá teve mais dislike do que like. Cara, a gente já ouviu falar de gente comprando dislike, né? Se o cara fosse realmente detestado, o público nas arenas estaria vaiando o cara absurdamente. E não é o caso. Tá? Então eu acho que, e eu vou manter a minha posição, que existe sim um descasamento da IWC com o público das arenas sobre o core e o punk, em especial a IWC brasileira, que é pequena e é mais influenciada por nós, que somos influenciadores, na percepção do público. E eu acredito que, por exemplo, se o core e o punk viessem aqui para o Brasil, e a WWE viesse aqui pro Brasil, na arena os dois seriam aplaudidos. Na arena os dois seriam aplaudidos, porque ao vivo o comportamento muda. Também eu acho que o fato da WWE não botar os pés aqui há 14 anos atrapalha um pouquinho nessa percepção dos fãs, tá? Luciano César falando sobre Gunther e Nick Aldis. Bom dia, titio. Olha o pináculo para mim e basicamente o que valeu a pena foi a interferência do Nick Aldis. De verdade, essa feud com Gunther é a minha mais esperada para o SummerSlam. Cara, tu é exceção, viu? Você é exceção, porque o pessoal não gostou muito dessa interferência do Nick Aldis com o Gunther, não. O pessoal tava esperando que o Gunther e o Sami Zayn vencessem e se transformassem numa Fatal 4-Way. Eu também esperava que fosse acontecer isso, tá? Mas eu não me incomodo porque o Nick Aldis é um bom lutador. Ele é um bom lutador. Eu acho que ele merecia uma chance de lutar na WWE. Mas o que estão dizendo na gringa é que vai ser uma luta só. Que não vai ter Nick Aldis lutando de novo na WWE. Talvez se a luta dele for muito boa com o Gunther e se o público vibrar muito com o Nick Aldis, pode ser até que eles revejam essa situação. Tá? O Nick ele
não é velho, cara, e ele tá em forma. Eu acho que daria pro Nick ter aí uma carreirinha na WWE. Por que não? Eu acho que teria lugar para ele. Mas se a WWE realmente não quiser confiar no cara, se achar que o cara é melhor como general manager e tal, então a gente vai ter que seguir por essa linha mesmo do Nick Aldis fazendo uma luta e aí o Gunther aposentando ele e o Nick voltando a ser general manager. Agora o Sérgio vai continuar nessa linha aqui, né? Vai continuar falando dessa vez do Gunther. Ó, lembra que eu falei que você era a exceção? Olha aqui, ó. Ok, depois do Gunther aposentar o Goldberg, o Cena, o AJ Styles e ser um dos caras que receberam as vaias mais altas da atualidade, não pensei que chegaríamos no próximo SummerSlam o Gunther enfrentando o Nick Aldis. Eu tinha certeza que ele ia ser alçado como um heel dominante, que ia pegar um título mundial por pelo menos alguns meses. Quanto tempo a mega aura que o Gunther construiu vai se manter com ele sendo um chorão e em todas as lutas tendo um asterisco? Cara, essa é uma preocupação que eu tenho, tá? A minha preocupação de que o Gunther se torne o novo Drew McIntyre, tá? E, assim, o Drew, ele era pra ter sido um vilão dominante. A WWE transformou ele num chorão que ninguém aguentava mais ver. E assim, eu como um fã do Drew McIntyre, olhar pro cara reagir daquele jeito, sabe, incomodava. É como fizeram um comentário há algum tempo aqui atrás. Vilões como Gunther, como Drew e tudo mais, eles não deviam nem precisar falar. É só vir pro ringue, encarar, dar uma coça, sair e repetir. Era isso que eles deviam fazer, entendeu? Tá bolado com o campeão? Vai lá no ringue e estraçalha o cara, causa um salseiro, causa um caos para que você cave uma luta, entendeu? Deveria ser isso, tratamento silencioso. Essa história de ficar falando muito, reclamando muito, choramingando as pitangas, minha perna tava debaixo das cordas, o Sami Zayn me ferrou, você tem que corrigir a situação. Cara, eu acho que não precisa disso, realmente deixa o vilão com uma cara de fraco, entendeu? De pidão. E é isso que eles estão fazendo com o Gunther. Eu espero que eles corrijam isso, sinceramente, depois do SummerSlam, mas eu acho que não vão, não. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar com essa nova visão do Gunther chorão, tá? Infelizmente. Fusion vai trazer um comentário polêmico, hein? A WWE está cada vez agindo como uma WCW em sua decadência. Ok, Danhausen foi feito para ser comédia, mas que traga um lutador de fato. E aí veio Carl Anthony Towns. Entre parênteses, deu bons chokeslams. Depois o Roman caminhou com Jalen Brunson e o Seth teve a ajuda do Tyrese Halliburton. Mas eles são fãs da WWE e tal, ok, mas não dá para cada vez mais colocar mais e mais celebridades. Daqui a pouco um jogador de basquete vai fazer igual o que a WCW fez com um ator. Ele está falando com relação ao fato do David Arquette ter se tornado campeão mundial peso pesado lá na WCW para promover o filme Ready to Rumble. Que acho que em português ficou Prontos para Lutar, alguma coisa assim. Olha, deixa eu falar uma coisa com você, Fusion. Primeiro, essa associação do basquete, do mundo do basquete com a luta livre não é de hoje. Teve o Dennis Rodman e o Karl Malone se envolveram com a WCW ali por volta de 96, 97. Cara, isso acabou dando muito certo na época para a WCW, tá? A audiência foi nas alturas e tudo mais. Eu acho que eles não vão chegar a fazer o que fizeram com o David Arquette, de colocar um ator ou um jogador de basquete como campeão mundial. Isso aí seria sandice total e completa, não tem nem motivo para isso. A WCW, quando eles fizeram isso com o David Arquette, estava afundando e eles quiseram criar um hype, furando a bolha e fazendo o David Arquette mostrar o título pro mundo na hora de falar sobre o filme. E não deu certo, porque o filme foi um fiasco de audiência, foi um fiasco de público, e a WCW ficou tirada para lixo, né? O campeonato mundial foi tirado para lixo. Então, assim, eu particularmente acho que a gente não vai chegar nessa loucura. Eu acho apenas que foi uma noite, de celebração de vitória do New York Knicks, estava muito na cara que era isso, e a treta ficou ali. Tá? Tanto é que, cara, tu viu que o Tyrese Halliburton e o Jalen Brunson nem se atracaram. Porque eles nem quiseram se meter um com o outro, causar qualquer tipo de lesão.
de lembrança tava com problema no punho, né? Deve estar se recuperando. Então, assim, os dois até ficaram meio que de longe da ação, né? Nem encostaram direito nos caras. Então, eu acho que não. Acho que foi apenas para fazer eles fazerem uma historinha ali do Knicks e fazer um momento ali com os torcedores do Knicks, tá? Mas não foi nada além disso, não. Relaxa, relaxa. Matheus Henrique vai falar agora sobre Bron Breakker. Agora a gente vai pro Monday Night Raw, né? A gente vai pro Monday Night Raw, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do Bron Breakker. Ai, ai. Bron Breakker já lutou contra Seth Rollins, Bloodline, Penta, CM Punk, LA Knight. E agora luta contra Otis e Tozawa. Praticamente nem é mais líder da Division e não fala uma frase. Baita nerfada. Que triste. Vamos lá, galera. Um momento de silêncio para a carreira de Bron Breakker. Obrigado. Assim, realmente não dá para entender a situação do Bron Breakker, sabe? Assim, é uma situação digna de pena o que a WWE tá fazendo com o Bron Breakker, sabe? Assim, não tem nem como defender. A gente tenta aqui ver o lado bom das coisas, né? Ver o lado bom da WWE, mostrar pro pessoal, olha, a WWE tá numa fase um pouco difícil? Está. Tem situações complicadas? Tem. Tem coisas questionáveis? Tem. Mas, meu Deus do céu, tem coisa boa acontecendo na WWE. Tem lutas boas, tem histórias boas. Então vamos tirar as coisas boas do que tá acontecendo. Mas, cara, o Bron Breakker é uma daquelas situações que não dá pra entender. A WWE pegou o cara em 2025 e elevou ele como um monstro, né? E assim, o cara, ele tava sendo preparado para ser um cara múltiplas vezes campeão mundial. Ele foi lutar contra o CM Punk em janeiro. Ele já tinha pego o cinturão, botado no ombro. E, assim, era uma cena que estava casando. Você conseguia ver o Bron Breakker como um campeão mundial, como um monstro imparável campeão mundial. O cara tem o físico para isso. As promos dele como vilão estavam dando bom, estavam dando certo. E aí, cara, uma lesão, uma lesão avacalhou tudo, que é a lesão do Logan Paul. Por quê? A verdade é que os campeões de duplas deveriam ser o Austin Theory e o Logan Paul. E o Bron Breakker nem tá se metendo com isso. E nessa historinha com a Maxine, esse triângulo amoroso com o Otsu Tozawa, cara, o Bron Breakker era já tá longe disso. Era pro Bron Breakker já ter se livrado da Division. O Paul Heyman se livrou da Division. Seth Rollins foi mandado embora. Cara, era pro Bron Breakker já ter pulado fora do barco. Aproveitava que, cara, o Austin Theory tá se metendo com essa historinha, com a Maxine. O Bron poderia chegar e falar assim, cara, vocês não estão fazendo o que eu tô mandando. Então, tô fora. Entendeu? Ou então poderia fazer o Austin Theory e o Logan Paul se irritarem com o Bron e humilharem ele e tal, começarem a humilhar ele, aí o Bron Breakker tornar face na cara deles. Eles podiam fazer tudo isso. Mas não. O que aconteceu foi que com a lesão do Logan Paul, a WWE, vendo que ia ficar sem um cenário de duplas minimamente interessante no Monday Night Raw, e eles apostaram muito na Division para isso, resolveram colocar o título do Bron Breakker. E agora o Bron Breakker tá acorrentado a esse título de duplas. Acorrentado. A WWE tirou o título de duplas deles. Né? Deu o título pro Street Profits. Poderia ter deixado lá. Trouxeram o título de volta, cara. Trouxeram o título de volta para envolver o Bron Breakker nessa historinha pra boi dormir do Otsu Tozawa, cara. E tá cheirando a crime no SummerSlam. Tá cheirando a crime. O Otsu Tozawa vão lutar contra o Bron Breakker e o Austin Theory nessa segunda-feira no Monday Night Raw. Se eles vencerem, eles vão ter uma luta pelo título, provavelmente no SummerSlam. E aí vai ser aquele book em 50-50, provavelmente. Mas, cara, o Bron Breakker é envolvido nisso. E pior, ele não fala nada. Esse aqui é pior. Ele fica quieto, fica apenas sorrindo, fica apenas admirando a situação, tal. Ele não fala nada. Estão jogando fora a persona do cara. Estão jogando fora, estão jogando no lixo a persona do Bron Breakker. Realmente é algo digno de pena a situação do Bron. É algo... Eu não vai nem falar muito, não.
tá? Vamos seguir em frente. Bruno Felipe, falando sobre Dominic Mysterio. Acho que devia ser o Dom mais El Grande americano contra o Perros Del Mal no SummerSlam, ao invés de Dom e Danhausen. Até mesmo para chamar atenção para a Triple Mania. Bom, Bruno, a sua ideia é interessante, mas ela tem um enorme problema. O Perros Del Mal simplesmente não são conhecidos no main roster. Eles só são conhecidos lá na AAA. Tá? Dos 5 lutadores, ok. Alguns são conhecidos da galera do main roster. São quem? O Angel Garza e o Humberto Carrillo. Os outros 3 não são. A Carmen Petrovic sempre foi uma jobber na NXT. O Bronco Onima é um lutador de NXT, nunca lutou no main roster. E o Daga, então, nunca lutou no universo da WWE. Ele só é da AAA. Então, pegar o Perros Del Mal e trazer pro SummerSlam, não ia ter efeito. O público simplesmente não ia reagir a eles. Não ia. Entendeu? Eles teriam que ter uma construção de meses para poder fazer o Perros Del Mal ser uma stable reconhecida e desprezada no main roster para fazer essa luta no SummerSlam. Só que o Perros Del Mal foi formado semanas atrás na AAA, então não teria tempo hábil para fazer eles aparecerem no SummerSlam. Isso é papo de uma construção de longo prazo. Tá? Então, manter eles lá na AAA, na minha opinião, eu acho que é a melhor opção. O que eles poderiam fazer aqui nessa luta, sim, seria fazer na verdade, poderiam, em vez de botar Dom e Danhausen, eles poderiam ter feito uma construção para o Dom sair da Judgment Day, porque eu acho que eles já poderiam alinhar as coisas. O Dominic, ele está como face na AAA, eles poderiam alinhar e fazer o Dominic ser face no main roster. E aí isso faria com que a persona dele ficasse melhor solidificada. Do jeito que tá, com ele como face na AAA e heel na WWE, tá muito esquisito, tá? Não que a WWE já não tenha feito isso antes. Ela fez isso com o El Grande americano, que acabou dando muito certo. Era heel nos Estados Unidos, era face no México. E o El Grande americano original era face nos Estados Unidos e era heel no México. Acabou dando muito certo, tá? Mas eu acho que no caso do Dom eles poderiam fazer diferente. Vamos ver se de repente o Dom face no México não é um teste para ele virar face nos Estados Unidos. Continuando, Murilo Rodrigues falando sobre Liv Morgan e Io Sky. Essa rivalidade da Liv com a Io está muito fria. De uns anos para cá, grande parte das rivalidades femininas perderam aquela emoção, como por exemplo a rivalidade da Sasha com a Charlotte e por aí vai. Eu sei que são tempos diferentes, mas com o tanto de talento que temos hoje, sinto que falta água a mais nas rivalidades, como uma assinatura de contrato com pancadaria depois. Cara, olha só, no ano passado a gente teve, né? Assinatura de contrato. A gente teve assinatura de contrato entre a Io Sky, a Rhea Ripley e a Bianca Belair. Eu acho que assinaturas de contrato são interessantes. Eu acho que são eventos legais. Eu acho que apenas elas são meio que uma desculpa para ter uma pancadaria que poderia ser melhor construída com uma rivalidade com mais ódio, né, com mais raiva e tudo mais. A rivalidade da Bayley e da Lyra, por exemplo, eu acho que foi bem construída. Não teve uma assinatura de contrato, mas teve um heel turn que gerou ali um sentimento de fúria ali entre as lutadoras. A pegada do Triple H, desde que ele começou, é uma pegada um pouco mais esportiva. Tanto é que nós não temos mais a situação de um lutador atacar o campeão, botar o dedo na cara, falar eu quero uma luta pelo campeonato mundial, como acontecia na época do Vince McMahon. Na época do Triple H, não, né? Nós estamos na era dos torneios, das lutas de gauntlet, das lutas de number one contender. É uma pegada um pouco mais esportiva, apesar de ter as histórias nos bastidores, as rivalidades nos bastidores. Com relação a Liv Morgan e a Io Sky, sim, eles poderiam ter construído melhor essa rivalidade. Mas é aquele negócio, a WWE escolheu ir com Liv e Io, muito provavelmente por conta da contusão da Rhea. Tá? Nada me tira da cabeça que a WWE estava pensando em fazer Rhea e Io. Tá? Mas por conta da lesão da Rhea, eles deslocaram a Io para enfrentar a Liv Morgan. Dito isso, como essa rivalidade ela foi meio que jogada, acabou que ficou realmente fria.
Se, por exemplo, a gente tivesse tido o que a gente imaginava, talvez Rhea e Io e a Liv Morgan enfrentando ali a Raquel Rodrigues ou a Roxane Perez numa trairagem da Judgment Day, essa história teria mais emoção, entendeu? Mas do jeito que tá na base da rivalidade mesmo, tá na base do eu quero enfrentar você no SummerSlam e a gente vai ficar se engalfinhando por causa disso. E é uma pena que o Danhausen tá metido nessa história, né? Porque a rivalidade está sendo construída na base da Liv Morgan tá zicada pelo Danhausen. Agora o Vitor Santos falando com um comentário sobre o último Monday Night Raw, né? Não teve um segmento importante feminino, uma luta, uma promo, um ataque, absolutamente nada. Esse Raw foi complicado para quem é fã de Women's Wrestling. Tá na hora de um novo hashtag Give Divas a Chance. Cara, olha só, me desculpa, mas não tem nem comparação com o que acontecia na época das divas, em que as lutadoras vinham pro ringue e tinha uma luta de 30 segundos, tá? Eu acho que o fato de não ter tido um show com uma aparição mais parruda das mulheres vai detonar o show inteiro. Eu entendo que os fãs de luta livre feminino, e a gente tem uma galera que é nichada especificamente em luta livre feminina, ficou decepcionado com o Monday Night Raw. Mas nós já tivemos shows aí no passado em que das 5 lutas do Monday Night Raw, 4 foram lutas femininas. E nos últimos shows sempre tem tido pelo menos uma luta feminina com um bom tempo, né? Um bom tempo de desenvolvimento. Em algumas vezes, em alguns casos, até mais de uma. A gente, nesse SummerSlam, a gente vai ter algumas lutas femininas e até algumas lutas interessantes. Uma luta de escadas, por exemplo, que costuma ser um tipo de luta que traz um impacto muito grande. Essa luta pelo campeonato interino feminino da WWE deve ser uma luta muito boa. Então eu não vejo necessidade de uma nova hashtag Give Divas a Chance. Eu acho que são cenários completamente diferentes. Mas sim é criticável, e aí eu vou dar a mão à palmatória aqui, o fato de que não teve nenhuma luta feminina no show. 2, não teve nenhuma promo de ringue, nem a Liv Morgan e o Sky poderiam ter se encarado no ringue, poderiam ter saído no pau de novo, não aconteceu. O que aconteceu foi o Danhausen vir junto com a Io Sky, e a Liv Morgan junto com o Dominique. Então, quer dizer, as mulheres vieram apoiadas nos homens. Quando teve entrevista, promo, por exemplo, da Raquel Rodrigues, da Roxane Perez, da Sol Ruka e da Lara Valkyria, foi tudo no intervalo. Então, mostrou a importância que eles deram pro caso. Enfim, realmente assim, em matéria de participação feminina, esse Raw foi uma desgraça. Mas eu vejo que existem caminhos e cenários para as mulheres na WWE que mostram elas sendo envolvidas nas histórias. Então eu não acho que é um papo de acontecer o que acontecia na época das divas, de as lutadoras só aparecerem em um show de 2 horas, aparecerem por 5 minutos, sendo 3 minutos de entradas e 2 minutos de luta. Aí eu acho que não é esse o caso. Vitinho, comentários sobre Dominic Mysterio. É muito ridículo o que a WWE fez com o Dominic. Até ano passado ele estava enfrentando John Cena e vencendo. E esse ano ele está enfrentando o Lixohausen. Que decadência. Lixohausen foi boa. Cara, olha só, o Dominic no ano passado enfrentou o John Cena por conta do John Cena ser Grand Slam Champion. Eles deram essa dignidade pro John Cena antes dele se aposentar, não deram pro Sheamus. Eu acho uma sacanagem isso. O Sheamus está indo embora da companhia, não foi campeão intercontinental, não se tornou Grand Slam Champion. Mas eu acho o seguinte, que o Dominic sim está sendo desperdiçado, ele está sendo nerfado, a persona dele está totalmente errada. Eu acho que ele deveria encampar de vez a história de que o Eddie Guerreiro é o pai biológico dele e ele começar a agir no ringue como o Eddie. Ele adotar todo o moveset do Eddie, os maneirismos do Eddie, o público ia amar. O público ia amar. E isso poderia fazer com que o Dominic se elevasse de vez na companhia e de repente, por meio do seu carisma, de repente até chegar lá em cima, no topo da companhia. Do jeito que tá, eu acho bem complicado. Ele que era minha aposta para ser Money in the Bank esse ano, essa aposta tá indo rapidamente pro vinagre, tá? Tem outros lutadores que eu vejo aí com essa possibilidade. Eu só espero que eles não botem o Lixohausen como Money in the Bank. Aí seria absurdo, né?
Mas eu acho que o Dominic merecia coisa melhor sim, isso aí é um fato. O Dominic merecia pelo menos tá ali lutando pelo Campeonato Intercontinental de novo e de repente mais pra frente aí tá lutando por um Campeonato Mundial. Mas do jeito que tá, não vai rolar não. Agora, a verdade que não se cala. Ih, rapaz, falar do Roman, hein? Estou vendo nos comentários as viúvas do Roman querendo que a gente se contente com ele aparecendo quando quer, com o cinturão e no meio de uma feud. Peraí, gente. Vocês podem dizer que ele tem aura e chama público, mas não tenho que me contentar com isso não, pelo amor de Deus. LA está certo, ele sempre esteve lá por anos, todos os dias, e outros que ganham chances. Rapaz. Essa situação do LA Knight é muito interessante, porque tudo que ele fala tá certíssimo, né? E tanto o LA Knight quanto o Sami Zayn, porque o Sami Zayn falou a mesma coisa, né? Quando ele perdeu o título pro CM Punk, ele acusou o CM Punk de estar roubando oportunidades. Ele lutando lá há anos para conseguir uma oportunidade pelo Campeonato Mundial, e aí vem um velho cansado ausente e rouba uma oportunidade assim, do nada. Cai uma oportunidade pelo título dos céus para ele. O LA Knight é a mesma coisa, tá lutando há anos na companhia e não consegue uma chance pelo título decente, né? Quando ele teve uma chance pelo título, a Bloodline se meteu na história. Particularmente, eu acho que a WWE tem que puxar o gatilho com o LA Knight, tá? Eu acho que já deu, eu acho que já tá na hora, eu acho que faria muito bem para a WWE ter um novo megastar como campeão mundial, né? Fugiria um pouco daquela coisa de a WWE está usando sempre os mesmos nomes. E seria bom ter um lutador para bater de frente com a Bloodline. Eu sei que parece que a WWE está preservando o Roman Reigns para se engalfinhar com o Obafemi na WrestleMania. Mas nada diz que o Roman precisa manter esse título até lá. Ele poderia sim perder o título para o LA Knight depois de recuperar o título, por que não? Né? Poderiam fazer isso, dava uma oportunidade do LA Knight carregar a companhia um pouquinho, e depois o Roman voltava a ser campeão. Mas que o cara que falou que ia estar o verão inteiro na WWE já tá mandando muito caô porque ele aparece dia sim, dia não. Essa que é a verdade, né? Então, assim, pô, o cara apareceu no Saturday Night Main Event não pode aparecer no Raw? Pelo amor de Deus, né? Fica difícil. Eu entendo ele querer dar tempo pra família, papapi, papapé, papapum. Beleza, dá o tempo pra família sem ser campeão mundial. Deixa um lutador que tá ali toda semana ser o campeão mundial. Já que ele não quer isso, dá a chance pra outro. Né? E a gente sabe que no caso do Roman, cara, ele tem uma ascendência tão grande na WWE que ele pode chegar lá e falar com o Triple H, cara, eu quero ser campeão de novo, quero ajudar a companhia. E a WWE vai botar o título nele, entendeu? Então, assim, a minha opinião é que sim, tá na hora da WWE formar novos megastars, tá na hora da WWE botar o título no LA Knight, e o LA Knight tá certo, e eu tô cansado do Roman Reigns ficando ausente de novo, tá bom? O pessoal fala que eu sou hater do Roman Reigns, não é que eu sou hater do Roman Reigns, eu sou hater da situação que o Roman se coloca às vezes. Se ele tivesse lá toda semana, aparecendo, lutando, né? Não é só aparecer fazendo promo, eu não estaria criticando o Roman Reigns aqui. Bom, vamos continuar aqui. Igor Eugênio, continuando falando do LA Knight também. Triste ver que o LA Knight perde mais uma vez. O Royce, o LA e o Solo vão perder no SummerSlam. Servir de bucha para a Bloodline, para forçar o Solo a entrar na stable. O ruim é que o LA vai voltar a ficar apagado de novo. As promos dele estão muito boas e realistas, falando o que todos pensam. Porém, não dá para aproveitar e ter push para ele, porque o enredo agora está travado e não tem espaço. Acredito que o Roman só deve perder para o Oba mesmo. Então, até lá, o LA vai servir de escada mais uma vez sem ser consagrado campeão. Eu espero que não aconteça isso, tá, Igor? Mas a sua colocação é a mais lógica, tá? É uma pena que às vezes a gente fica assim, cara, a WWE podia ser um pouquinho ousada, né? Tem horas que a gente pede pra WWE não ser ousada, né? Fazer o óbvio, fazer o feijão com arroz. Foi o que eles fizeram lá no King of the Ring e no Queen of the Ring. Fizeram o óbvio. Aí no caso do Oba estragaram fazendo ele enfrentar o Brock. Surpreenderam, Hell in a Cell, ok. A pomba podia ser pelo título, né? E aí no caso do Roman e do Oba, parece que eles estão guardando mesmo. Mas eu não vejo um sentido de manter o título com o Roman, na minha opinião. Foi o que eu falei, eles podiam fazer o LA ganhar o título do Roman,
dá a folga de 3 meses que o Roman gosta, depois o Roman volta e pega o título da LA Knight de novo, com a ajuda da Bloodline, entendeu? E nesse meio tempo eles podiam fazer ali o Solo Sikoa ficar batendo de frente com a Bloodline. Eu não vejo problema com isso, não. É uma história que dá para ser construída, mas que é uma pena a gente ver o LA Knight e o Solo Sikoa serem desperdiçados, e o Rice Kiss também, é uma pena sim, porque os três são bons lutadores e a gente tem visto isso nessas interações deles com a Bloodline. Agora, Nicolas, falando aqui sobre a associação Joe Hendry e Danhausen. Titio, sobre o Joe Hendry e o Danhausen, acho que eles seriam uma incrível dupla juntos. Os dois têm muito carisma e já podemos pensar no possível nome dessa tag. Joe Hausen. Catchphrase: say their names and you are cursed. Vocês são muito criativos, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Joe Hendry e o Danhausen podem ser associados sim. Inclusive no próximo show, no próximo Monday Night Raw, eles vão ter um concerto juntos. Joe Hendry e Danhausen. Vamos ver como é que vai ser isso aí, mas eu não duvido de eles associarem os dois sim. Se eles vão fazer uma dupla, se não vão fazer dupla, aí é outra história. Mas que tem cheiro de que a gente vai ter Joe Hausen vindo por aí, eu não vejo. Eu não vejo outro caminho, não. Até porque o Joe Hendry tá meio sem história aí na WWE, considerando que a história dele era com o Logan Paul e o Logan Paul ainda tá lesionado, né? Pois bem, esse foi o nosso mega sincerão aí que a gente falou sobre o SmackDown, falamos sobre o Saturday Night Main Event, falamos sobre o Monday Night Raw. Desde já agradeço a todos vocês que assistiram, nós quebramos o recorde de tamanho do nosso sincerão. Eu espero que pelo menos a gente tenha feito um vídeo com qualidade para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência, não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Coloca aqui embaixo as suas tréplicas sobre os meus comentários nesse sincerão, que vocês sabem que eu adoro ver os comentários de vocês. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assistam e maratonem todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até a próxima.